Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta segunda-feira, 18 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O pastor tá aniversariando hoje, pastor tá aniversariando ontem, esteve aniversariando ontem, pastora, manda aqui pro Debate 93 e eu vou, no final do programa, mencionar o nome do pastor ou da pastora aniversariante, também o nome da igreja, e nós vamos honrar esses nomes e vamos orar por essas igrejas e também pelos aniversariantes. Se é de ontem ou se é de hoje, manda rapidinho para dar tempo da gente colocar no final do programa de hoje. Se é de amanhã, semana que vem, mês que vem, vai mandando, mas manda logo, sempre de segunda a sexta-feira, entre 11 e meio-dia, aqui pro Debate 93, através do nosso WhatsApp. Anote aí, 96803-8319. Deu pra gravar? Ainda não? Segura. Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, ouvinte tá contando. JR, há pouco tempo eu resolvi investir no meu futuro através dos estudos. Há pouco tempo, hein? Entendi que para alcançar alvos na vida, eu preciso me dedicar e estudar. O problema é que, apesar de ainda ser jovem, tenho muitas responsabilidades na igreja e confesso que tá difícil conciliar estudos com o ministério. Deus pode me cobrar por abrir mão do ministério para poder estudar? Hein? Para servir a Deus eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, inclusive dos estudos? É possível conciliar uma vida profissional com a obra de Deus? Como encontrar o equilíbrio? Eu pergunto a você, ouvinte amado, ligado aqui no nosso Debate 93. Já teve essa luta, ouvinte? Fala pra mim. Pra você estudar, você teve que parar de ir à igreja, aí você, como é que você lidou com esse assunto? Como é que foi a sua vida aí? Você concorda? O que você acha, ouvinte? Fala pra mim. Quando diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, você entende o quê? Que é assim, então a pessoa, é melhor a pessoa não estudar, se tiver que estudar à noite, melhor não estudar à noite para ir ao culto. Se tiver alguma prova domingo ou sábado que tem alguma reunião, é melhor não ir. Quero saber a sua opinião, ou não, pelo contrário, esse é um investimento que produzirá um retorno abençoado no futuro. Oh, meu Deus do céu, vou começar com a missionária Rosane Oliveira. A missionária é muito franca, muito sincera, ela vai logo falando o que pensa, entendeu? Não tem enrolation, não tem embromation. Bom dia, missionária. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. De verdade, nós já estávamos comentando ali na antessala sobre esse tema. Há uma divergência aqui, que ele diz assim, tenho muitas responsabilidades na igreja. É essa questão que a gente não pode misturar, não confundir funções com atividade de ministério. Funções, cargos, está muito ligada à eleição, ou alguém está hoje, amanhã pode não estar. Agora, ministério é algo mais específico, é algo mais determinado, é algo mais inspirado por Deus. Então, não se trata de abrir mão aqui dos estudos por causa de um ministério, mas por causa de muitas responsabilidades na igreja. Se essas responsabilidades estão atreladas a um ministério que lhe foi confiado, por exemplo, ministério na área do ensino, ministério pastoral, ministério na área da música, uma coisa bem determinada, alinhada, então é preciso rever. Uma outra questão aqui é o poder do conciliamento, né, JR? Poder conciliar as coisas, aprender entre o chamado e a formação acadêmica e profissional. Nós estamos em outros tempos. Hoje, na sociedade do conhecimento, que o conhecimento é acrescido a cada dia,
realmente desenvolver uma chamada sem uma formação pode ser algo meio complexo. A pessoa pode ter uma dificuldade realmente dentro desse contexto que a gente tem hoje. O bispo então a conciliação é importante. Maurílio Luiz, que vai cantar qual louvor hoje você vai cantar? Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes. Não, hoje não dá pra cantar, JR. Por que não dá pra cantar hoje? Não. Por quê? O ouvinte não merece? Na verdade, você acha que o ouvinte não merece? Eu acho que até gostaria, mas porém a minha voz hoje não permite. Entendi. Marcela, pega um chá lá pra nós, que até o final do programa o bispo vai estar bonzão. O bispo é o seguinte, aqui um ouvinte dizendo o seguinte, a JR, eu passei por essa fase, abri mão dos cargos que exercia na igreja, e hoje me dedico ao meu estudo e à minha família, porque servir a Jesus vai além de ter um cargo, é o que diz uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer a ela pela sua opinião e a sua participação e perguntar, o senhor concorda com ela? Bom dia, bem-vindo, bispo. Bom dia, JR, bom dia mais uma vez a todos que estão nos ouvindo, os debatedores da mesa. Eu concordo em parte, né? A Bíblia vai dizer que é comais, que é bebais, que é façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Eu acredito que a pessoa pode conseguir conciliar, sim. Dá para conciliar ministério com o trabalho. Hoje em vista, muitas pessoas fazem isso. A gente está até conversando lá fora sobre esse ponto. Uma das coisas que me chama a atenção e que geralmente realmente deixa um ponto de interrogação, né? Se esse jovem tinha um ministério pastoral, um ministério mais nessa... Não é pastoral, não é pastoral. Não, nessa conexão, ou se ele tinha simplesmente o desejo de trabalhar na igreja, porque são dois pontos. Eu queria até colocar aqui uma indagação para os debatedores, que a nossa geração hoje é uma geração que cobra muito e a juventude acaba não conseguindo separar tempo para todas as coisas, não consegue conciliar. Esses dias a gente estava até conversando lá fora, eu falei uma coisa que é interessante. Entre o sonho, que é o objetivo que a pessoa tem, existem metas. E essas metas precisam ser alcançadas. E as pessoas acabam não conseguindo alcançar porque não conseguem conciliar o tempo que tem. Não divide o tempo que tem. Isso é um problema. Não consegue organizar o tempo. Não consegue organizar o tempo. Acaba coisa. Isso acaba tumultuando e a pessoa se embolando. Não consegue dar tempo para a família. Aí é cobrado pela família, não consegue se dedicar aos estudos, porque a gente está vendo uma geração hoje que pouco tem, isso não é a grande maioria, não é uma regra, mas se envolvendo muito pouco com a questão dos estudos e esquecendo do principal, que não dá para você realmente assumir um ministério sem ter um conhecimento daquilo que você está fazendo. Isso é para qualquer coisa. Entendi. Na verdade não é nem só para o ministério, isso vale para qualquer coisa na vida. Olha. Se você não consegue conciliar e ter uma base para aquilo que você faz, não tem como. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu tenho 40 anos e comecei a fazer a minha faculdade, porém vi que eu tenho dificuldade, eu tenho sentido assim muita falta dos cultos da semana, JR, eu só tô indo aos domingos, eu tô orando para Deus me dar uma direção, não sei até que ponto vale a pena, e isso é perder a minha comunhão com o Senhor. Ô pastor Tassi Júnior, o que o senhor acha, hein, pastor? Bom dia, querido JR, bom dia aos queridos debatedores também. Nós estamos diante de um tema muito atual, muito importante, pertinente à nossa realidade. Tem que saber separar, na minha opinião, tem que saber separar a questão de vida com Deus, espiritualidade e o envolvimento na igreja. Eu acredito que estar envolvido na igreja auxilia muito na espiritualidade, mas não o principal eixo da espiritualidade. Você precisa primeiro saber separar essas questões. Com relação a essa colocação do ouvinte, a gente vai se adaptando e a gente vai criando um formato de espiritualidade. Então, ele está tendo dificuldade de conseguir fazer essa separação. O fato de estar estudando agora, talvez não teve oportunidade aí, porque eu acredito que todos nós temos o tempo para todas as coisas. A juventude é o momento ideal para você aprimorar nos estudos, a sua cabeça tá fresquinha para isso. Eu tô com 36 anos e quando eu paro para estudar algumas questões, eu sei que você me dá menos, não tem problema.
eu sinto dificuldade que eu não sentia há um tempo antes, porque a minha cabeça está envolvida com igreja, está envolvido com inúmeras atividades. Então, você não tem aquele poder de concentração como você tinha na época da juventude. Então, essa questão do ouvinte, de estar sentindo falta do culto, porque ele criou um hábito, a espiritualidade dele estava envolvida porque estava assim, dentro de um trabalho na igreja, e porque mudou um pouquinho esse plano, ele está sentindo dificuldade. Eu queria colocar aqui, nessa minha primeira participação, JR, a visão ou a lei da compensação. Eu vi há pouco tempo uma entrevista do Bill Hybels com T.D. Jakes, que são dois grandes pastores que estão envolvidos em inúmeras atividades, e eu ouvi o T.D. Jakes dar uma resposta interessantíssima. O Bill Hybels perguntou: como é que você faz para conciliar família? Você tem projeto de TV, você tem projeto de escrever, tá escrevendo livros, ministra pelo mundo todo, tem 3 igrejas, como é que você faz? Aí ele deu a dica da lei da compensação. Ele falou que todos os dias, no final do dia, ele fica pensando: para quem eu fiquei devendo? Fiquei devendo para minha esposa? Fiquei devendo para os meus filhos? E no outro dia ele compensa, ele foca mais nisso. Então, eu acho que a lei da compensação ajuda muito a achar o ponto de equilíbrio. E a minha dica para esse ouvinte aí, que acabou de dar essa contribuição aí, é que ele pense na questão da lei da compensação. É importante o estudo, é importante, está extremamente competitivo o mercado. Então, você vai fazendo aí, trabalhando com a lei da compensação, acho que é um caminho. Ô Fabinho Fernandes, cadeirante, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Quando nós falamos de estudos aqui, os nossos ouvintes estão contando as suas histórias. Uma delas está dizendo aqui: JR, eu concordo com a pastora, temos que saber dividir, equilibrar a nossa vida profissional e espiritual. O que vejo são os filhos de pastores estudando, viajando para o exterior para estudar, para alcançar os sonhos deles, e nós, ovelhas, também temos direitos. Essa ouvinte, quando fala, revela algo mais do que o assunto especificamente aqui. Uma revoltinha, né? Dizer o seguinte: poxa, o filho do pastor, o pastor fala, tem que trabalhar na igreja, mas o filho do pastor tá indo lá para o exterior. Realmente é preciso ser coerente, não é? Se é isso, é isso. Mas eu tenho a impressão que se alguém faz isso, é a minoria. Sempre tem. Para ter o certo tem que ter o errado, para ter o trigo tem que ter o joio. E nós sabemos que trigo e joio são diferentes pela natureza, não pela característica, mas pela natureza. Joio é joio e trigo é trigo. O que isso tem a ver com o assunto? Nada. Fabinho, quero ver a sua opinião sobre o tema. Bom dia, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores, aos nossos ouvintes. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, sim, e nós estamos vivendo uma geração muito complicada, e existe também dentro das igrejas uma liderança manipuladora. Existe muita cobrança em cima desses jovens, e eles acabam confundindo a sua vida pessoal com a vida dentro da igreja. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que a juventude tem que estudar, tem que buscar a sua formação. Eu posso citar aqui o nosso missionário Humberto Chagas, que se formou em medicina e hoje está lá, acho que é no Senegal, né? Trabalhando, sendo missionário e trabalhando, dando a sua vida lá por aquelas pessoas que estão lá. E eu creio sim que a pessoa pode estudar e trabalhar dentro da igreja. Agora ela tem que ter um equilíbrio. O dia tem 24 horas. Ele pode estudar de manhã, ou estudar à tarde ou à noite, e dar parte daquele seu dia, parte daquelas horas, para trabalhar dentro da igreja, que não vai ter problema algum. A gente aprende na universidade a ter a metodologia da pesquisa científica, que é muito, muito legal. Uma matéria, às vezes, para algumas pessoas é chata, mas para outras é muito boa. Ela ajuda a organizar a vida. A agenda, ela pode ser organizada, até na parte da dedicação, quanto tempo você faz isso, faz aquilo. Evidente que tem períodos, por exemplo, período de prova, o que é um absurdo. Eu acho período de prova um absurdo. Não tem que ter período de prova, tem que ter prova. Hoje é uma prova, daqui a 3 dias é outra prova. Quando pega uma semana de prova, isso privilegia a decoreba e não a reflexão. Porque a reflexão, ela tem que ser elaborada, às vezes gasta tempo para você mastigar aquilo ali, mas quando é semana de prova, privilegia a decoreba, como os antigos falavam. Eu não acho não. Missionário discorda. Eu gosto de gente que discorda. Eu discordo, porque o professor universitário, ele trabalha com uma outra metodologia, diferente do ensino médio.
todo o trabalho que ele faz, cada aula para o professor universitário é como se fosse uma avaliação. Ele conta que tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele ministra, e de fato é aquilo que ele vai cobrar dentro do processo avaliativo. Então, uma semana de prova é uma semana de tudo aquilo que já foi pesquisado, foi mandado ler, foi mandado consultar, livros que foram indicados. A questão é que a gente tem um hábito de não saber estudar. Eu faço aqui uma distinção entre o ensino médio e a universidade, como a senhora fez, porque o que se aprende no ensino fundamental no médio é a decoreba. Se eu aprendo a decorar no ensino fundamental no médio, depois eu vou aprender o outro como? Exatamente. Quem é que me ensinou o outro como? Então, eu estou dizendo, minha referência é essa. Outra coisa é o seguinte, a minha dica para os estudantes é estude todo dia. Isso aí. E dentro da metodologia da pesquisa científica, você consegue estudar todo dia. Volto a dizer, existe o período que embola. Qual o período que embola? A semana de prova. Fala, bispo, o senhor quer, agora que o senhor canta ou não? É depois? Não, eu vou cantar depois no final. Tá bom. Fez ameaça já. Eu vou sair mais cedo hoje. Liga pro Cid pra vir mais cedo pra mim. Pode não? Tá bom. Não, mas sobre aquilo que o Fabinho estava falando, eu não acredito nem que seja a pressão propriamente da liderança. Né? Eu acredito que não há essa pressão. Eu acredito que o que tem acontecido hoje é que a gente tem vivido, sim, uma juventude que não consegue conciliar o tempo. Isso aí é um grande fator. Até mesmo na minha própria igreja que eu pastorei, eu mesmo incentivo os jovens a estudar. Então, isso não é o problema. O problema é conciliar. Eu estava lembrando, a Bíblia vai dizer, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e é uma das coisas que as pessoas acabam pesando muito. E todas as demais coisas seriam acrescentadas. Eu estava vendo uma estimativa, para ter uma noção, da maior parte dos jovens que hoje entram para a faculdade, acabam saindo da igreja. Então não é a pressão da igreja. Eu acho que é uma pressão da falta que ele sai? Preparo espiritual dele. Preparo espiritual. Isso é um dos grandes fatores. Para ter uma noção, JR, uma pesquisa que eu estava lendo essa semana, falava que de 10 jovens que entram, 8 acabam saindo da igreja e não da faculdade. Ou seja, eles entraram na faculdade nessa preparação, mas não conseguiram se manter na igreja. Por quê? Porque o nível de busca dessa preparação, e eu vou até colocar nessa parte espiritual, é debilitada. Então não é bem. A gente está vendo a juventude, essa geração, a juventude muita do WhatsApp, a gente estava até falando isso lá fora, do Facebook, que não consegue dar tempo, que não consegue se dedicar, que não consegue se envolver, que não consegue estar comprometido ou focada naquilo que está fazendo, porque quem está focada consegue conciliar o tempo. Porque uma pessoa focada, ela vai começar a aprender a dizer não. Ela vai abrir mão de festa, ela vai abrir mão de coisas por aquilo que ela tem, o objetivo Mas que ela tem. Mas o problema é a tecnologia ou é o despreparo espiritual? Eu diria que, na verdade, cai ambos. Eu diria que assim... É falta de foco, realmente. Falta de foco. Essa questão de que a igreja cobra muito dos jovens, eu penso que é muito relativo isso aí. Mas não penso que tenha tanta cobrança assim não, irmão Fabinho. Eu acho que cobra até menos do que deveria. Do que deveria cobrar. Não se pode confundir cobrança para prestar serviço, funções, com cobrança de posicionamento. Eu penso que quando a liderança da igreja cobra a juventude, cobra posicionamento espiritual, mais alinhamento espiritual, mais dedicação à vida espiritual, não ao serviço. O pastor Tássio, o senhor concorda com quem? Eu concordo com o Fabinho. Olha aí, 2-2. Assim, não, pelo seguinte, Tá o que acontece? Uma experiência muito pessoal. Eu tenho um grupo de jovens na igreja e essa molecada, elas estão vindo muito antenadas. Então, assim, a gente hoje depende muito da informação tecnológica, a gente depende muito da questão hoje a maior ferramenta de divulgação da igreja está dentro das redes sociais. Quem domina essa área é a molecada, é a molecada jovem. Então o que acontece? Eu tive essa experiência há pouco tempo, um garoto da igreja fazendo medicina, se esforçando, mas é muito inteligente o menino. Então ele me era útil em muitas áreas, por causa da capacidade, é uma mão de obra muito boa. Então assim, tudo que eu pedia para ele resolvia com muita excelência.
Então, assim, prova disso que foi um dos melhores alunos na aprovação de medicina. Então, assim, é uma mão de obra útil, é uma mão de obra prática. Então, eu acabei gerando essa pressão que o Fabinho citou aqui, de ficar cobrando dele. Eu quero que ele faça, porque naquilo que eu precisava que ele fizesse, ele era muito bom. Então, às vezes, o desequilíbrio parte da gente, porque pastor, pede para outro, delega para outro. Tudo bem, posso pensar, mas para delegar para outro, eu tenho que esperar a capacitação dele, tenho que... Não, o menino ali, os garotos ali, conseguem tirar isso de letra. Então, às vezes, eu acredito e concordo com a missionária, de que é relativo dentro de cada realidade. Agora, a mão de obra do jovem hoje é muito importante para nós, porque são áreas que eles dominam e a gente, se não tiver esse equilíbrio, acaba dando essa pressãozinha. A nossa ouvinte, Letícia, ela mora em Petrópolis, dizendo assim: JR, estou acompanhando aqui o debate, eu fiz minha faculdade, consegui conciliar com a igreja, eu fiz faculdade de enfermagem, preparatório para concurso, sou casado e ainda tenho uma filha. Deu tudo certo, JR. É orar e pedir a direção de Deus, consegui passar no concurso e ainda trabalhava à noite, hein? Saía e ia pra igreja quando tinha encontro de vasos. Ô, missionário, o que é encontro de vasos? Traduza para o público mais diferente aí, vai lá. Gosto dessas coisas. Um encontro de vasos é um título dado a um trabalho de oração, onde se reúne muitas pessoas para orar em alto, ajuda o pastor JR, que ele é presbiteriano, ele nunca participou de um encontro desse. Pastor Tássio, o senhor tá muito engraçadinho. Vou deixar as perguntas pesadas pro senhor. Nós o convidamos então, né, pastor Tássio, para ir num trabalho desse. Eu sou um presbiteriano assembleiano, minha filha. Fora ficar tranquila. Esse aí, eu tô querendo que vocês expliquem pro ouvinte, eles estão de graça aí. Porque o encontro de vaso, então, é um título de uma reunião. De uma reunião de oração, onde os vasos são as pessoas, nós. As pessoas. Que serão certamente usadas por Deus através de seus dons. Então, vamos cantar aquele vaso na mão do oleiro? Como é que é mesmo? Eu quero ser. Vai, Fabinho. Senhor amado. Olha, gostei. Vai lá, continua. Parou? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Eu estava evangelizando o cara uma vez, ele cantou bem Batista. Orei com ele. Aí, ele cantou bem Batista. Desafio. Vocês estão cheios de preconceito hoje. O Tássio, preconceito presbiteriano. A missionária, preconceito contra os batistas. Eu desemboco o vaso. Mas eu tô chegando lá. Que é bom, Bom, então aí você cantou muito bem, tá certo? Você não fica intimidado com preconceito religioso, não, porque aqui nós combatemos preconceito, inclusive o religioso. Aqui ouvinte de Adriana dizendo: JR, eu abandonei 2 cargos na igreja por causa da família e trabalho, só estou indo aos domingos, mas está acabando comigo, JR, eu estou me sentindo uma inútil para Deus, que é uma outra coisa, a pessoa se cobra. Tem aquele que cobra o indivíduo e tem um indivíduo que se cobra, estava acostumado, né? Pode ser até um hábito. É um hábito. Não é? Pode ser até um hábito, né? Aqui outro ouvinte: JR, estou na mesma situação, eu tenho esse dilema, não sei se eu devo deixar o ministério para correr atrás dos meus estudos, até porque a cobrança é muito grande, eu não sei o que fazer, pois sinto como se fosse um peso, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte: JR, é o seguinte, eu era um jovem temente a Deus, mas depois, o meu filho aqui, era um jovem temente a Deus, mas depois que foi para a faculdade, JR, diga-se de passagem, ele é muito estudioso, agora ele está totalmente descrente de Deus. Quanto mais ele estuda, menos crente ele está. A letra tá matando a crença do meu filho? Pergunta o nosso ouvinte. É aquilo que eu falava antes, desse percentual dessas pessoas que hoje entram para a faculdade sem um embasamento, né, espiritual. No caso do pastor Tássio, eu acredito que tenha sido algo, não digo nem isolado, mas relativo, uma experiência pessoal do seu ministério. Mas é interessante, vale ressaltar, dá para conciliar, sim, trabalho, estudo, faculdade, estudo.
hoje a gente precisa tirar esse tempo para isso. Salomão, no momento de adversidade, que ele precisava tomar uma decisão, e estava começando, logo no início ali, ele parte para consultar Deus, ele parte para buscar Deus. O problema da nossa geração hoje é que a gente acaba atropelando as coisas e sendo atropelado pela situação. Não é todo mundo que vai para a faculdade que fica descrente, não. Ué. Não, por isso que eu disse que então nem o que todo que faz? mundo. O que a gente tem que fazer para o menino ir, a menina ir para a universidade? Eu fui crente, retornei crente, entendeu? Eu acho que a vida cristã, ela não vai começar na faculdade. Você tem que vir desde pequenininho. Quem não tem eu fora, tenho um filho de não tem 8 dentro. anos e um de 4 anos. Eu já coloco eles num contexto de culto dentro de casa, as experiências com Deus eu vou compartilhando. Então, assim, quando chega lá em cima, não é que vai desviar porque alguém falou uma frase de Freud, de Nietzsche, agora não creio mais. Não, existe uma estrutura, existe uma base. Você constrói a vida cristã no decorrer dos anos. Então quem desvia na faculdade, JR, na minha opinião, é porque nunca foi crente, porque nunca teve uma experiência pessoal forte com Deus. Porque quando você tem uma experiência forte, no seminário, eu fiz 3 anos de seminário interno, sabe? E eu tive colegas estudando no seminário que desviaram dentro da sala de aula. Então, não é porque foi confrontado, sabe? Quando você tem uma experiência forte com Deus, não é conversinha de filósofo que vai confundir Vou a dar cabeça. até um exemplo agora, JR. Minha esposa mesmo. O que falta é a base. Vou pegar essa palavra. É a base. Tá sem base. Minha esposa mesmo agora recentemente trabalha, fez a faculdade dela agora e ia pro culto. Ela conseguiu conciliar isso. Ela chegava no culto, para ela não ia ao culto, agora, na mente dela. Então ela mesma se cobrava isso, como o JR estava falando sobre essa questão da oração, dessa questão da pessoa estar se autocobrando ali. Ela falava, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que buscar. Ela terminou a faculdade agora, continuou trabalhando e vai para a igreja. Então o que está faltando é a base. Se a pessoa tem uma base sólida, estruturada, aí eu volto para o que eu comecei falando sobre a questão da família, da importância dessa estrutura da família. Fala, eu Fabinho. concordo com os nossos debatedores e acredito muito Fabinho, nessa concordando base. com o pessoal, hein? É porque teve um empate aqui, né, no 2-2. Agora tá resolvido. Obrigado ao meu colega. Nada como um tema após o outro, na sequência. Vai lá. Verdade, eu acredito muito nessa base e acredito muito no que as igrejas estão oferecendo para os nossos jovens. Verdade. Tem muitas igrejas que você vai para o culto de domingo e durante a semana não tem mais nada para você fazer. Tem aquele culto de quarta-feira ou de quinta-feira e que dão lá, de repente, uma igreja que tem 1000 membros, vão 30 pessoas no culto de quarta-feira. Porque a igreja não está oferecendo algo atrativo para os nossos jovens. Eu me desviei da igreja quando eu tinha 16, 17 anos e comecei a trabalhar fora e comecei a querer fazer as minhas coisas porque a igreja não estava me oferecendo coisas para que pudesse me atrair ali para dentro. Hoje eu faço parte de uma igreja, Igreja Batista Atitude, e que tem um envolvimento muito grande com muitas coisas para os jovens. Tem o culto dos jovens, tem o culto dos adolescentes, tem o ministério dos homens, tem vários ministérios. É uma igreja que tem 9.000 membros e tem ministério para todos os membros da igreja. Então tem coisas para oferecer. E eu voltei para a faculdade com 29 anos e não me desviei porque tive uma base familiar, tive uma base dentro da igreja. Agora, JR. Vamos só lembrar vocês o seguinte, que nem todo mundo que desvia é por falta de base familiar. Sim. A família às vezes está lá, deu todo suporte, deu todo apoio. A pessoa nunca foi. Isso é que é complicado a gente entender. Espiritual, né, familiar? Eu digo espiritual. Digo não só a base familiar, mas a base espiritual também. Ele está dizendo como base. Eu sei, é porque a base espiritual, você tem uma hipótese, você está supondo que ela está sendo dada. Eu oro com meus filhos todo dia, ensinei meu filho a ler a Bíblia, fiz culto doméstico com meu filho, logo ele não se desviará. É essa a lógica. Aí chega lá na universidade, o moleque se desviou. Aí a pessoa, mas peraí, gente, eu fiz isso tudo, vocês estão dizendo aí. O que aconteceu? É porque nunca foi, porque aquilo não foi real ainda, porque ele ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, ele estava acostumado à igreja, ele era um igrejeiro, gente boa, mas era igrejeiro só. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, eu me sinto mais temente a Deus depois que eu entrei na faculdade.
pois eu sou de uma turma onde a maioria são evangélicos e passei por situações fortes e incríveis dentro da sala de aula junto aos meus colegas. Deve fazer teologia, né? A maioria é evangélica, deve ter sempre um ou outro que não é, né? Eu sempre fui muito ativo na igreja, a todos os cultos, não tinha vida social, mas tive de abrir mão para poder estudar, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu queria fazer um apelo aqui aos irmãos, porque a ideia de que a pessoa, o crente vai para a faculdade e desvia, é aquela ideia antiga. Que o crente não é inteligente, que o crente não estuda, que o crente vai até o ensino X, que ele não se aprofunda, e não tão cheio de pessoas formadas, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cristãos que estão arrebentando nos estudos, estão dando aula na faculdade. Na faculdade, onde o pessoal se desvia, o cara tá dando aula. Ou não pode? Ainda tem um confrontamento, o ateísmo cresceu muito, há um ceticismo no coração das pessoas, há uma falta de fé, há uma proposta, inclusive do MEC, de tirar Deus do currículo, a proposta religiosa do currículo. A gente entraria numa outra discussão, porque o Estado é laico, mas existe uma proposta, o desafio hoje ainda é maior para o jovem entrar na universidade e manter a sua fé. As discussões em relação a Deus são muito mais acirradas, mas o que precisa ser realmente é ter uma postura e uma experiência de que eu estou aqui na academia superior, eu sei o que eu vim buscar, mas eu tenho uma fé. E ponto. Aqui o ouvinte dizendo, então, por essa lógica, o ouvinte está trabalhando na lógica, quer dizer que o universitário não pode se converter? Porque se o crente vai para a universidade e desvia, quer dizer que lá na universidade não tem conversão? É a pergunta que faz um ouvinte. Você assistiu uma palestra agora recentemente de um pastor que ele é médico, formado e dá aula numa faculdade. Ele estava falando que ele descobriu o chamado dele naquilo que ele estava desenvolvendo e ganha muitas pessoas para Jesus naquilo que ele estava fazendo. Então, eu filme, né? Com essa questão... É o filme, Deus não tá morto, tem essa morto. lógica, não tem? Exatamente. Saiu o 3, não saiu o 3? Vai sair na metade do ano. Na metade do ano. Então, assim, consegue conciliar, dá para conciliar, mas volta à questão da base, da estrutura do indivíduo, Quando você tem uma estrutura forte, o JR, você é mais corajoso. Por exemplo, uma experiência muito linda aconteceu agora há pouco tempo com um filho de um pastor amigo meu. Ele está na faculdade de medicina, ok? Tá ele e o colega dele andando no intervalo, encontraram a coordenadora do curso. A coordenadora do curso com o semblante que estava com dor. Aí ela meio encostada na cadeira assim, sentindo dor. Coordenadora do curso de medicina de uma universidade muito importante. Os dois se aproximaram. Aí o filho desse pastor amigo meu falou: meu colega é muito corajoso, porque ele abordou a coordenadora de medicina, falou que estava com dor. A senhora me permite fazer uma oração pela senhora? E ele falou que no intervalo de uma universidade, botou a mãozinha e orou, pedindo a cura divina sobre a coordenadora. Então, quando você tem essa estrutura, você confronta, volta aqui a um ponto. As nossas universidades, eu tive a experiência de universidade privada. A privada não tem mais confronto. A filosofia do relativismo, do pluralismo religioso hoje, os professores têm até medo de se posicionar demais, questão de processo. Antigamente que era um negócio de confronto, tal. Então nem tem mais essas abordagens. Eu acho que a universidade hoje atrai os nossos jovens não é pela questão filosófica ou a questão ideológica. Atrai mais por questão de festa, de prostituição, de balada. Não é por uma questão ideológica, é mais por uma questão mesmo de desejo da carne, porque tem muitas meninas e tal, e o cara... Então, é possível, tendo uma estruturinha aí, mínima aí, Deus dá. A cruzada estudantil, a Mocidade para Cristo do Brasil, eles fazem um trabalho de evangelismo com jovens, que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Existem vários grupos que estão espalhados pelas universidades do Brasil inteiro. Essa é uma realidade de muitos universitários sendo convertidos a Jesus Cristo. O crente é inteligente. Se não fosse inteligente, não seria crente. Ser crente é um sintoma de inteligência.
A gente precisa pensar, nós estamos aqui há 36 minutos, será quantos minutos aqui, conversando, pensando, reflexão. Eu estou fazendo isso todo dia já há muitos anos. Poucos anos, quantos? Mais ou menos. Deixa pra lá. Já estão fazendo bastante. A gente precisa pensar, a gente não pode ficar em negócio, não, se for para a universidade, meu filho não vai para a universidade, se for para a universidade, ele vai desviar na universidade ou fora dela. A questão não é isso, a questão é que ele tem que estudar. Exatamente. A gente tem que interceder e ainda assim todos nós corremos o risco. Ouvinte está aqui, ó, dizendo que JR, o que eu faço com meu filho? Ele ia direto à igreja, foi criado na igreja, culto doméstico, escola dominical, um exemplo tipo daquilo que eu citei anteriormente, para dizer o seguinte, olha, e agora o que eu faço? Eu vou dizer para você, ouvinte, tem filhos de pastores criados num ambiente igrejeiro o tempo inteiro e também se desviaram. Isso é uma luta contínua de pais, clamando pela volta dos seus filhos a Jesus Cristo. Nós não podemos culpar a universidade. Sim. Sabe quem é o culpado, ouvinte? É o capeta. Porque ele é que quer matar, roubar e destruir. Ele é que quer desviar as pessoas. Não é a universidade. Não é a universidade. Tá vendo? Preconceito, tá vendo aí, ó? Viu aí? Ó, morde a língua agora. Ó o veneninho. A questão toda é que a gente coloca a culpa na pessoa errada. A nossa luta não é contra a universidade, nós temos que invadir a universidade, nós precisamos de jovens cristãos para fazer todos os cursos, de todos os níveis, de todas as universidades, enchendo, se posicionando. Mas não é aquela coisa panfletária. É que estão os crentes chegando para abalar. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Ouviu, bispo? Viu como eu cantei bonito? Vou mais ou menos. Eu vou apoiar o senhor no final também. Nós precisamos lá posicionar, ser os melhores alunos da classe, aqueles que vão procurar a professora com dor para orar pela vida dela, que vão ser os parceiros dos seus amigos, que vão acompanhar. E quando chega a hora do churras, vai dizer assim, eu não vou. Agora, se quiser ir, tem que ir preparado, né, irmão? Aí tem que ter. Mas eu nunca fui, mas entendeu? Volta ao versículo inicial. O pessoal fala assim, JR, vai ter uma festa aqui na universidade. Eu falei, que festa? Festa do cabide, sai fora do inferno. JR, eu tive uma experiência de fazer um curso, um congresso de pedagogia na USP, e na sexta-feira fiquei no internato da universidade. Na sexta-feira teve um sarau. E aí, hospedada naquele ambiente só de mulheres, todas professoras, tinha uma freira que veio de Recife, e ela disse para mim, você não vai no sarau? Vai ser algo muito legal, vai rolar a noite toda. Eu falei, querida, eu não sei qual é a sua paróquia, mas a minha não me permite. Ela chegou às 5 horas da manhã, né, bêbada, trépida, e a paróquia dela, a freira, a paróquia dela havia enviado ela para fazer esse congresso de pedagogia na USP. Então ela chegou, dormiu até mais tarde, não pôde ir para as plenárias de manhã. Coitada, né? A freira chegou lá, você imagina no relatório. Como é que foi lá? Foi muito bom. Foi uma bênção reunião lá. A grande questão é que em todas as idades, em todas as faixas etárias, a gente vai sempre receber convites interessantes para se desvirtuar. E aí é um posicionamento baseado na nossa experiência com Deus. Olha aqui, ouvinte, quando meu filho foi estudar em Campinas, procuramos uma igreja perto e pedimos apoio espiritual para ele, dentro da escola preparatória de cadetes do Exército. Ele se envolveu com um grupo evangélico, foi uma bênção para as nossas vidas. Isso é coisa de cuidado de pai e mãe. Procura uma igreja perto para dar o suporte, para dar o apoio. Eu não é, gente? Eu não é. Aqui, ó, como vão pregar para os universitários que não aceitaram a Jesus se não tiver evangélico estudando lá? É isso aí, meu queridão ouvinte. É por aí, não é não, gente? Agora, eu acredito muito também, JR, que Fabinho, estão pedindo para você cantar de novo, só para te avisar. Aqui, ó. Tem muito jovem com vergonha de pregar a palavra e de falar que é cristão dentro das universidades. E isso também é uma porta para que ele venha se desviar. Porque nesse momento ele tem vergonha, tem receio de falar não, de ir para uma balada. Eu lembro que uma amiga minha me convidou para ir no aniversário dela, e era no centro da cidade. Quando eu cheguei na porta, eu vi o local que era, eu falei assim, cara, eu não vou entrar aqui. Peguei meu carro e fui embora. No outro dia ela, poxa, mas você falou que ia. Eu fui. Você foi? Não, você falou, eu fui na porta e fui embora. Não, mas eu falei, eu fui, mas quando eu cheguei na porta, eu vi que não era o local. Eu falei para ela. Ela baixou a cabeça, ficou triste. Eu falei assim, poxa, você me perdoe, mas eu sou cristão e ali eu não ia pisar. Não me sinto bem, ué. Não me sinto bem. Exatamente. E coragem pra falar essas coisas, isso aí. Até o próprio nosso pastor, o pastor Josué, ele fala que
na pelada que ele tem lá, no final os amigos têm ele não joga pelada só com crente, ele joga com não crente também. E algumas vezes o pessoal quer fazer aquele churrasquinho no final, eu tenho uma cerveja. Ele faz a oração dele, pega e vai embora. Não é por isso que por ele ser cristão, que ele vai deixar de jogar. Pega o carro e vai embora. O carro, tá. Você fez uma frase aí que deu várias interpretações. Ali no final. Pega o carro e vai embora. Eu quero saber se ele já aprendeu. Ele já aprendeu? Já aprendeu o quê? A jogar. A jogar, não, ele joga. Ele tá treinando, tem tempo. É flamenguista, joga bem. Ele tá indo bem. O Tarcísio, então é o seguinte, os ouvintes estão esclarecendo aqui, pedindo de ajuda desse encorajamento para o estudo, né? Quer dizer, a gente tem que encorajar. Nunca na história desse país nós tivemos tantas universidades. Verdade. As oportunidades de estudo via online, como é que é EAD, estudo à distância, você pode estudar qualquer coisa, boa ou ruim à distância. Ou seja, todo mundo está tendo oportunidade de estudar. Só não está estudando quem não quer e quem é preguiçoso. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: como é que desperta um preguiçoso para abandonar as garras sórdidas da preguiça, para que finalmente ele possa sair daquele estado de marasmo e partir para estudar com a graça de Deus? Como é que faz? Tira a comida dele. Comida? Tira a comida dele. Esse caso que teve agora, acho que foi na Inglaterra. Acho que foi na Inglaterra, dos pais, ou foi nos Estados Unidos, dos pais que processaram o filho para sair de casa. Vagabundo mesmo. E o que aconteceu, Marcelo? Saiu, ganharam na justiça. Ele vai recorrer, não, ele vai recorrer. Mas ele teve que sair. Eu quero saber se ele recorreu. Saiu, E quero saber o nome dele completo. Já tô brincando, vai lá, pastor Tarso. Então assim, tem gente que é só no tranco mesmo, é só tirando a comida, tirando a roupinha lavada, passada. Tem muitos pais que não ajudam no processo, Então assim, começa a polir, começa a colocar limites, e a pessoa vai acordar. Tem uma hora que vai acordar. Então, vai levar a namoradinha pra passear. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro e acabou. Exatamente. Vai fazer o quê? Vai beber água? Vai fazer... Então, uma hora acorda. E tem muito, vamos aproveitar nosso contexto aqui, tem muita gente na igreja, envolvido nas atividades da igreja, ok? Porque é conveniente, porque aparece, porque é visto e não quer saber nada de estudo. Não quer saber nada de estudo, ok? Eu quero meu ministério. Que ministério? Quem vai estudar? Meu ministério. Porque canta afinadinho, é meu ministério. Vou viver do ministério. Porque prega fala bem, vou viver do ministério. Quem viver do ministério vai trabalhar, vai estudar, vai aprimorar, Pastor, vai ter um salário, vai. Então assim, a igreja tá criando ambiente para essa cambada de preguiçosos aí que você acabou de falar, JR. Nós estamos aceitando, tolerando, não há confronto, e aí a conta vai chegar. Complementando só o que o pastor falou aqui, e essas pessoas estão se envolvendo com esse ministério, como você falou, para poder aparecer, estão esquecendo de estudar, não estão estudando, e daqui a alguns anos elas se cobrarão. É isso aí, a conta vai chegar. Poxa, pelo tempo perdido. Eu dei tudo pra igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. E quando o marido chega e diz assim: mulher minha vai ficar em casa. Mulher minha não estuda. Mulher minha cuida da casa e cuida das crianças. Aí ela escolheu o marido errado. Estuda online. Então você monta a internet, compra um computador e eu vou estudar aqui, pronto. Vai ter a formação dela, o pós-doctor, tudo online. Tudo online. Mas aí é machismo demais o cara prender a mulher dentro Mas de ela casa. hoje não precisa mais ficar dentro disso aí. Mas mesmo assim, ela não tem que ficar trancada dentro de casa. Casou com o marido. Casou com o marido errado. Essa não Mas orou. já casou. Essa não, vamos lá. aí vai ter Vamos que considerar que vida. Agora ela vai ter que orar de joelhos Tribulação. para Deus mudar o coração dele, porque não dá, a mulher tem que trabalhar, a mulher porque tem que tem ter a homem vida que tem esse dela. negócio. Tem. Assim como os pais têm medo que os filhos desviem na universidade, tem marido tem medo que a esposa desvie no outro sentido. Do caminho dele. Eu acho que eu vou pedir até uma ajuda ao pastor.
Eu acho que as mulheres não têm que se submeter a isso. A esse capricho, a esse machismo do marido, entendeu? Acho que elas têm que realmente mostrar para eles que elas estão ali, que elas precisam trabalhar, precisam ter independência. Como foi, missionário? Eu prefiro nem falar nada. Não, pode. Aqui é um debate, pode falar. Não, mas a expressão não se submeter é muito pesada. É né? isso aí. Eu acho que tem que tentar um acordo. A expressão, acho que eu usaria, é procurar uma conscientização. Perfeito. Entendeu? É mostrar para o marido que ela trabalhando tem um recurso a mais para casa, ele vai poder trocar de roda do carro dele. Se ele for um ogro, vai poder, sogros. vai poder, entendeu? Eu convivo com pessoas próximas a mim que passam por isso também. Passam por isso. Não, e as mulheres estão com medo. Isso acontece muito. As mulheres hoje estão com medo do seguinte: ele não deixa eu estudar, aí daqui a uns anos ele me dá um chute. Perfeitamente. E eu fico na rua da amargura, porque na hora de estudar eu não consegui estudar, que eu estava aqui aguentando. Essa é uma questão do nosso dia. Isso há 20, 30 anos não existia, porque essas coisas não eram tão assim do jeito que elas estão. Mas hoje elas estão assim do jeito que elas estão. Então a gente precisa ter a sabedoria, o equilíbrio. Os maridos precisam conversar um pouco, as mulheres conversaram um pouco. Isso ajuda muito quando é namorado, quando é noivinha lá, o noivão tá claro, você vai fazer o pós-doc, você vai estudar no exterior, eu vou te dar apoio, a menina casou, já travou. Mas se já tá casada, que é esse o caso que eu dei o exemplo aqui, tem que fazer um acordo, né, gente? Fazer um acordo. Fabinho tocou num ponto que hoje a gente está vendo isso ainda nessa geração, maridos que realmente fazem isso. Nesse caso, adota a postura que a missionária sugeriu, até de crescer mesmo, de gerar conhecimento. Eu estou curioso com a posição da missionária, que ela falou, prefiro nem comentar, eu estou curioso com a posição dela, por favor, missionária. Fabinho, deixa quieto. Porque é o seguinte, vocês conversaram muito antes, vocês podem conversar muito depois também. Entendeu? Toda hora alguém fala, não conversamos muito antes. Pode continuar conversando depois e tal. JR, só pegando aqui o gancho desse assunto aqui, eu tô tendo um outro problema na igreja, de mulheres que nunca estudaram, entraram na universidade e agora querem se separar porque querem ter uma vida independente, quer ser feliz, quer ter o próprio dinheiro. Pastor, agora eu acordei pra vida, agora eu quero ganhar e aí quer deixar o marido. Então assim, é muito delicado esse assunto, tem que andar devagarinho. Mas é isso que eu tô falando, que as pessoas estão, acho que se houver necessidade, de fato a mulher deve ficar em casa e cuidar da família. Eu sou mulher, diz aqui o ouvinte contando. JR, tem muitos casos que as mulheres se desviaram do marido, sim. Foi o que eu falei exatamente isso. Que a universidade acontece isso, aí tem marido que não deixa? Será, querido ouvinte? Outro ouvinte, online é a pior escolha. Estudo online, me arrependo amargamente, mas presencial eu pagaria o triplo do valor. E não é fácil mesmo, porque online exige muito mais disciplina, mais disciplina. Olha aqui, JR, meu marido é assim, nunca deixou eu voltar para a faculdade. A gente briga demais. Ele é muito ciumento, ele não é cristão, para eu trabalhar é sacrifício, ele não gosta, mas hoje ele vê que é uma necessidade. Para alguns casos, a crise financeira ajudou, né? Porque aí a coisa organizou, entendeu? Incentivo, né? JR, é o seguinte, as coisas estão realmente complicadas aqui. Meu marido não deixa, ele diz que eu não posso ir, enfim, que existe, né, gente? Que existe, a gente tá sabendo que isso existe, é uma realidade que nós temos aí. Lembramos aqui do texto de Provérbios 26, versículo 13, que diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. E aí o preguiçoso, ele tem medo de que isso realmente venha a acontecer. Se acontecer, ele já trabalha com a hipótese de que isso é possível e ele não sai de casa em hipótese alguma que vai que o leão me pega. Esse é o preguiçoso. Mas o pastor Tassis deu aqui uma solução. Tira a comidinha do bebê. Tira. O bebê vai chorar. Isso é bom pra caramba. E o bebê, quando chora, o bebê esperneia. O bebê faz pirracinha no chão.
Hoje o bebê faz pirracinha de outras formas, mas que faz. Muito bem, quero agradecer a vocês, queridos debatedores, pelos esclarecimentos, franqueza e sinceridade no trato dessa matéria aqui no nosso debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, no último censo demográfico, 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Apesar de representarem 23,9%, quase 24% da população brasileira, isso segundo o censo de 2010, essas pessoas não vivem em uma sociedade adaptada. Especialistas afirmam que a maior parte das pessoas acredita que a acessibilidade é apenas construir ambientes, quando, segundo eles, é uma questão cultural. No que diz respeito à acessibilidade para os diversos tipos de deficiência, o Brasil está melhorando? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que nossas igrejas estão preparadas para receber pessoas com algum tipo de deficiência? Fabinho Fernandes, cadeirante, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse tema. Não estão preparados. É mesmo? Rapaz. E a igreja dele é estruturada. A minha tá preparada. Modelo, A minha tá bem preparada. Foi uma construção nova e uma coisa interessante que eles foram me perguntando, por ser cadeirante, militar nessa área, eles foram me perguntando, Fabinho, o que tem que ser feito aqui? Pô, vamos fazer um banheiro, como é que tem que ser feito? Nós vamos fazer uma área de estacionamento, aí fizeram um restaurante novo lá, e aí o cara esqueceu de fazer a rampa. E aí eu falei, esqueceram de fazer a rampa, que na mesma hora eles foram lá e fizeram a rampa. Eu acho que uma grande barreira que as pessoas com deficiência encontram na sociedade é a falta da acessibilidade da parte atitudinal. Eu acho que quando a pessoa tem atitude, Fabinho, quando a pessoa tem o entendimento em que ela tem de fazer, descomplica muita coisa. Sim. Eu acho que vai muito da atitude da pessoa. Porque se falta acessibilidade e você mostra que tem que ser feito, o cara vai lá e fala assim, poxa, vamos fazer. E uma das coisas também que falta dentro da igreja é a acessibilidade completa. Porque não adianta eu ter um estacionamento, ter uma rampa, ter um palco acessível, ter um púlpito acessível, quando na verdade falta também um material pedagógico voltado para as crianças com deficiência nas suas classes. Teve uma experiência muito importante numa igreja, e que há um mês atrás eu estava conversando com uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, e que ela foi deixar o seu filho na classe, e aí a responsável falou assim, mas você vai ficar. A mãe virou assim, não, isso é problema seu, se vira com ele. E ela ficou sem saber o que fazer. Ela, mas eu não sei, como é que eu vou ficar? Ela assim, ele é uma criança normal, você vai conversar com ele, ele vai entender. Você que não vai entender o que ele vai falar, mas ele vai te entender. Então a gente precisa investir não só na acessibilidade, mas na formação dos nossos professores, nas universidades e também dentro da igreja, mostrar que é possível se fazer. Sim. Isso vai em todas as esferas, não apenas na questão da acessibilidade, mas você colocou bem o exemplo da escola bíblica, como muitas igrejas têm utilizado a questão do Libras, a linguagem Libras, para que outras pessoas tenham acesso, os textos, né, numa linguagem de braille, para que as pessoas também possam ter acesso. A Sociedade Bíblica fez uma Bíblia especialmente para esse fim. Então, veja como é importante a gente ampliar um pouquinho a nossa ideia. Mas quanto ao aspecto da acessibilidade, parece que nós temos hoje modelos. Existe uma legislação que está muito facilitado para um processo de uma construção ou mesmo de uma adaptação de uma construção. Eu conheço igrejas e que tem uma pessoa cadeirante, uma só pessoa, uma única. E eu fiquei muito impressionado, né, nessa igreja, porque a igreja estava toda com rampa. O acesso ao púlpito com rampa. Então eu via que não foi feito assim para os cadeirantes. Foi feito para aquela pessoa que está ali. E isso é um zelo, me parece uma declaração de amor, de cuidado muito grande. Quando você também pensa nos idosos, que não sobem escadaria, aquela igreja que é linda, mas o banheiro, para você chegar no banheiro, se você estiver apertado para ir no banheiro, você já imaginou o que vai acontecer? Vai ter uma trilha, entendeu? Se estiver apertado para ir no banheiro.
O banheiro você tem que ir o seguinte, tô quase com vontade, porque o banheiro fica tão longe, fica tão distante, são coisas que hoje em dia a gente precisa pensar, a localização dos banheiros, a estrutura disso, a rampa, a linguagem de Libras, a linguagem o braille, enfim, todas essas coisas. Fala, meu querido especialista. Então, JR, Fabinho, nota 10. Só indo nessa parte que você falou, eu fui dar o testemunho numa igreja em Niterói e eu vi que a igreja estava totalmente acessível, com rampa, com elevador, com banheiro, em toda a parte da acessibilidade, rampa para ir pro púlpito. E aí eu conversando com o pastor, eu falei assim, pastor, mas eu não vi nenhum deficiente aqui. Não, realmente nós temos uma pessoa com deficiência aqui na igreja, mas essa construção dessa rampa, dos elevadores, toda a acessibilidade da igreja foi feita há anos atrás, antes desse nosso irmão ficar cadeirante, porque nós já percebemos dentro da patologia que ele tinha, que ele ia ficar na cadeira de rodas, e nós preparamos a igreja para quando ele tivesse a necessidade. Eu falei assim, gente, lindo isso, emocionante. Eu falei assim, pastor, meus parabéns. E eu também vou em várias igrejas e que eu falo de púlpito, olha, está faltando acessibilidade, e eu cobro da igreja, eu cobro do pastor. Aí tem pastor que fala assim, não, mas nós só temos um cadeirante. A minha vontade de falar, pastor, o senhor pode ser o próximo. Infelizmente. Tem que fazer acessibilidade. E acessibilidade, muita gente confunde que é só para pessoa com deficiência. Mas o JR já acabou de falar aqui. É para pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, é para o idoso, é para a mãe que vai com carrinho de bebê. A mesma rampa que uma pessoa com um cadeirante usa, a mãe com carrinho de bebê também vai usar. Nós precisamos preparar as nossas igrejas, porque aquele que sabe que tem que pregar e assim não faz, está em pecado. Nós temos milhões de pessoas com deficiência que estão segregadas dentro de casa. E nós, enquanto igreja, não estamos fazendo nada para tirá-los de lá. JR, se me permitir um número aqui, Ronaldo Lindório, ele é um grande missiólogo. Ele disse que no Brasil, presbiteriano, uma benção, é um vaso. Ele diz que no Brasil, um dos povos não alcançados que estão entre nós são os surdos. Eu estou pegando aqui a estatística do IBGE de 2010. No Brasil são 10 milhões de pessoas com esse tipo de deficiência. 10 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro são 800 mil surdos. Então você imagina que a pessoa vai para um culto, não tem um trabalho específico, não fica. Eu confesso que aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro de ter ido numa igreja e visto um trabalho acontecendo nas igrejas que eu passei. A minha, que eu faço parte, não tem esse projeto, não tem esse incentivo. Então, assim, eu acho que isso faz parte dessa ideia de repensar a cultura, a nossa postura também. Inclusive, a língua dos sinais, ela se tornou uma língua. Ela é considerada uma língua. Então, uma coisa grave, né, da igreja não trabalhar isso aí para repensar. Indo nesse pensamento do pastor, você vê muito essa tradução dos cultos, a tradução, muito em igrejas grandes. Você vai em nenhuma igreja menor que eu fui dar o testemunho, fui pregar. Você percebeu isso? Eu percebi, não tem. Você não vê. Mas nas igrejas maiores você percebe que tem. Eu preguei esses dias num evento maravilhoso e aí tinham lá os meninos e as meninas fazendo a interpretação de Libras. E foi fascinante, porque eu nunca vi uma tradução tão apaixonada. Eles estavam ali, integralmente ali, eles faziam gestos e tal, era uma coisa assim que eu cheguei enfim, homenageá-los, honrá-los ali, porque realmente é um trabalho extraordinário. É bonito ver uma pessoa, o camarada tá pregando em francês, entendeu? O senhor prega em francês, Bispo Maurílio? Francês? Não. Marcela prega. Marcela, pode chamar que ela prega. Chama no segredo a próxima vez, o senhor pede para ela pregar em francês. Então a pessoa tá pregando em francês, aí tem um brasileiro lá que traduz. Aí se diz, nossa, como ele é inteligente.
A gente confunde as coisas, acha que a pessoa é inteligente porque fala uma outra língua. Mas é tão extraordinário quando você vê uma pessoa que traduz na linguagem de sinais o evangelho de Jesus Cristo. E faz isso com cânticos, faz isso nos cultos, é impressionante. É realmente pra gente encorajar, pra gente desenvolver e fazer. Começa com 1, com 2, daqui a pouquinho tem 3, tem 4, tem 5, não, Fabinho? JR, indo aqui, nós temos uma lei, recentemente foi criada, que é a 13.146. E a maioria das igrejas acha que não tem que cumprir a lei. Acha que não é obrigada a fazer a vaga para deficiente. É vaga para deficiente. É vaga para deficiente. Enfim, não só a vaga de estacionamento, mas que eu digo no que tange acessibilidade completa. Geral. Não, mas aqui é a igreja. Não, você tem que cumprir a lei. Lógico. E aí vai o irmão que para na vaga para deficiente. Ah, não, mas aqui é dentro da igreja. Não, você tem que cumprir a lei. Eu acho que a gente tem que colocar a lei, e essa lei, 13.146, ela fala de todas as partes. Fala do transporte, fala da acessibilidade. Repete a lei, Fabinho. 13.146. 13.146, vale a pena os pastores anotarem aí, fazerem a adequação para suas igrejas, porque isso realmente é muito importante. Muito obrigado, queridos debatedores. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido amigo pastor Tassi Júnior, um grande abraço, Deus abençoe sempre. Muito obrigado pela sua presença no Debate 93 de hoje. Obrigado, querido JR, uma alegria estar participando de um banquete como este. Muito obrigado, querido bispo Maurílio. Vai cantar ou não vai cantar? Eu que agradeço, JR, cantar não. Ah, cantar tá bom. Hoje não. Tá bom. Eu agradeço por estar aqui hoje, a todos que estão nos ouvindo, pessoal da comunidade CAP, aos debatedores. Deus abençoe a todos. Missionária Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje, muito obrigado. Mais uma vez, obrigada, agradeço a Deus por ter feito parte dessa manhã. Mandar um beijo para as minhas meninas, Ione e Cristina. Maravilha. Fabinho Fernandes, cadeirante, um abraço, querido. Obrigado, J.R. Vargas, meus colegas debatedores aqui. Deixar nossa rede social, Fabinho Fernandes RJ, no Facebook e no Instagram, a mesma coisa, Fabinho Fernandes RJ. Maravilha, meu querido. Quero trazer aqui os parabéns aqui aos pastores aniversariantes do dia de ontem, ó. O pastor Josué Batista, da Igreja Pentecostal Casa de Deus Ministério Boas Novas. O pastor Bruno Monteiro, da Igreja Ministério Unção do Crescimento em Maricá, o pastor José Carlos Pedro da Igreja Batista Central em Coelho Neto, pastor Ricardo Oliveira Pena da Igreja Evangélica Abba Pai Ministério Momento com Deus de São Gonçalo. Hoje completa mais ano de vida o pastor Ailton Souza de Oliveira da Igreja Assembleia de Deus Ministério Primogênito em Santíssimo, também o pastor Celso Matos da Igreja Ministério Internacional Dignos em Rio das Ostras, também o pastor Jairo Cunha da Igreja Assembleia de Deus em São Gonçalo e também o pastor Marco Aurélio da Igreja Batista em Nova Iguaçu. Parabéns. Deus abençoe esses queridos pastores, seus ministérios, essas igrejas queridas e amadas mencionadas hoje aqui. Que Deus continue a sustentá-los e abençoá-los cada vez mais em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós vamos orar juntos. Prosseguimos a nossa campanha #Unidos pelo Amor. Temos clamado pelo nosso Brasil, temos orado pelo nosso povo, temos clamado ao Senhor pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos orado por todos vocês, queridos e amados ouvintes que nos acompanham todos os dias no Debate 93. Vamos orar por aqueles que estão envolvidos com dificuldades para conciliar o seu tempo, precisam reorganizar a sua agenda, aqueles que estão na universidade, alô universitários, continuem estudando, sejam os melhores alunos da turma de vocês, não deixem de ler a Bíblia regularmente, diariamente, examinando as escrituras, pensando, conversando, dialogando, crescendo espiritualmente. Isso é um privilégio, uma bênção de Deus. Vamos orar juntos? Bispo Maurílio, por gentileza. Pai, eu te louvo, Senhor, por esse dia, pelas pessoas que nos ouviram, pelos aniversariantes, pastor Josué Batista, pastor Bruno Monteiro, pastor José Carlos, pastor Ricardo Oliveira, pelo pastor Ayrton Souza, pelo pastor Celso Matos, pelo pastor Jairo Cunha, pelo pastor Marco Aurélio. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que talvez esteja com seu coração enlutado nesse dia. Seja, Senhor, a tua boa mão sobre cada família, seja a tua boa mão sobre cada líder, pastor, ouvinte, seja a tua boa mão, Senhor, sobre cada um. Nós te agradecemos nesse dia
porque temos a certeza, meu Deus, que Tu és o nosso pastor e nada há de nos faltar. Amém.